Vamos a mais um Senta que lá vem história, parte 21. Na anterior, Carolina conheceu Mônica na escola e, trocando ideias, perguntaram onde você mora. Moro por aqui. E lá vamos nós. Ela responde, em outro bairro, mas minha mãe gosta dessa escola e por esse motivo estudo aqui, respondeu Mônica. É pena, porque se fosse mais perto, poderíamos estudar juntas. Nós vamos estudar juntas. Eu posso ir à sua casa ou você na minha. Ainda não conheço muito a cidade. Nesse caso, fale com sua avó. Se ela permitir, vou estudar em sua casa. Falarei com ela apenas para dar-lhe uma satisfação, mas estou certa de que tanto ela como minha tia ficarão contentes em recebê-la. As duas estavam paradas na calçada, um carro estacionou diante delas e, a um sinal da buzina, Mônica disse: meu irmão veio me buscar, tenho que ir. Carolina olhou para o carro, seu coração se descompassou. Ela empalideceu. No carro estava um rapaz muito parecido com Marcos, o rapaz de seus sonhos. O que foi? Perguntou Mônica. Você parece que viu um fantasma? Carolina esforçou-se para controlar a emoção. Esse moço é seu irmão? É. Você o conhece? Não. Ele se parece com um amigo de quem eu gosto muito. Venha, vou apresentá-la. A um sinal dela, o rapaz desceu do carro e aproximou-se. O que você quer? Não posso parar aqui por muito tempo. Eu sei. Quero apresentar-lhe Carolina. Ela está estudando na mesma classe que eu. Ele fixou o rosto emocionado de Carolina e disse: meu nome é Sérgio. Nós já nos conhecemos? Não. Você é muito parecido com um amigo meu. Engraçado, tenho a sensação de que já fomos apresentados. Não pode ser. Carolina morava no interior, está em São Paulo há pouco tempo. Havia um carro atrás do dele, buzinando, e Mônica continuou: temos de ir. Amanhã continuaremos nossa conversa. Tchau. Ela arrastou o irmão, que, olhando para Carolina, disse: outro dia conversaremos. Eles se foram e Carolina, aos poucos, foi se refazendo da emoção. O nome era outro, mas a semelhança com Marcos era grande demais. Ela também sentia que o conhecia. Estaria sentindo isso apenas porque ele era parecido com Marcos? Carolina foi caminhando devagar, recordando aquele encontro inesperado, e quanto mais pensava, mais via a semelhança do irmão de Mônica com Marcos. O encontro havia sido rápido, teria visto bem, ou a semelhança existiria somente na sua cabeça? Sentiu vontade de vê-lo novamente para observá-lo melhor. Entrou em casa e foi procurar a avó Guilhermina, que estava acomodada em uma poltrona na sala, e Odete insistia para que ela tomasse uma xícara de chá e comesse uma fatia de bolo. Ao ver Carolina chegar, disse nervosa: mamãe não almoçou e não quer tomar nem o chá. Ela precisa se alimentar. Ainda bem que você chegou. Veja se você consegue que ela coma pelo menos o bolo. Carolina aproximou-se de Guilhermina e Guilhermina reclamou: ela quer que eu coma à força. Estou sem fome. Carolina pegou a xícara, sentou-se no banquinho aos pés dela. Vovó, tome pelo menos um pouco. Vai fazer-lhe bem. Deixe na mesinha. Mais tarde eu tomo. Agora é que está delicioso. Mais tarde estará frio e sem gosto. Vamos, só um pouquinho. Carolina olhava nos olhos com carinho e, quando aproximou a xícara dos lábios de Guilhermina, ela bebeu um pouco. Assim é que se faz. Agora vamos experimentar o bolo. Eu comi um pedaço pela manhã e estava delicioso. Não tenho vontade. Carolina colocou o pratinho sobre a mesinha e disse: se não comer, acabará doente. É isso que deseja? Não, claro que não. Pois é o que parece. O vovô não vai gostar de vê-la doente. Vai se afligir. Ela enxugou os olhos e disse triste: ele está morto e nunca mais vai voltar. Não, vovó, ele continua vivo em outro mundo e um dia vai nascer de novo na Terra. Mas antes disso, você já teria ido encontrá-lo. Você acredita nisso? Mas não sei se é verdade. Se for, quero ir agora ao encontro dele.
Se você não comer, ficar doente e morrer, não vai encontrá-lo. Você não disse que quando eu morrer vou encontrá-lo? Se não provocar a própria morte, pois isso seria o mesmo que cometer suicídio. Para encontrá-lo, terá que aceitar viver bem até que a vida a leve quando chegar a hora. Guilhermina ficou pensativa por alguns instantes, depois disse: Está bem, vou tomar o chá e comer o bolo. É melhor assim, vovó. Odete suspirou aliviada. Estava difícil lidar com a sua mãe, pois teria que reagir à sua própria tristeza para tentar ajudá-la. Enquanto ela comia lentamente, Carolina contou sua amizade com Mônica e a vontade de estudarem juntas. Guilhermina concordou prontamente. Que bom, Carolina, comentou Odete satisfeita. Você deve estar cansada de conviver com duas velhas. Precisa conviver com gente da sua idade. Isso não. Adoro estar com vocês. Mas Mônica é uma moça muito agradável e educada. Estou certa de que vai ajudar na minha adaptação no colégio. Eu prometo que seremos discretas e não vamos atrapalhar o sossego de vocês. Não diga isso, minha filha, reclamou Guilhermina. Vai nos fazer muito bem tê-las com a alegria da juventude. Diga a ela que será muito bem-vinda. Pouco depois, Carolina foi para o quarto preparar o resumo das aulas que tivera no colégio para levar no dia seguinte. Tinha pressa em rever Mônica na esperança de encontrar Sérgio e verificar o quanto ele parecia com Marcos. No dia seguinte, as duas confrontaram os resumos e combinaram de estudar juntas. Hoje não dá, porque não avisei minha mãe, mas amanhã, depois da aula, vamos à sua casa. Meu irmão vai me buscar quando terminarmos. Tanto Odete quanto Guilhermina gostaram de Mônica à primeira vista. Muito educada e discreta, ela conversou um pouco com as duas e depois ambas foram estudar no escritório do avô. Carolina não havia entrado lá desde que ele morrera, porque Odete o conservava fechado, sem coragem para olhar o lugar onde o pai costumava ficar a maioria do dia. Mas, desejosa de qualquer essa resistência que sentiu e espantar de lá algumas lembranças, Odete sugeriu que as duas estudassem lá. Abriu as portas, mas não entrou. As duas acomodaram-se e começaram a confrontar os pontos. Decidiram estudar o que era mais urgente, e como Carolina ainda não havia estudado a matéria do professor Bento, Mônica passou-lhe tudo quanto sabia a respeito. Depois confessou que não estava entendendo um outro ponto que Carolina já havia estudado, e foi a vez de ela colaborar com o que já sabia. 2 horas depois, Odete surgiu na porta. Acho que por hoje chega. Vocês devem estar com fome. Não, obrigada, respondeu Mônica sorrindo. Carolina já trouxe um lanche. Nosso encontro deu tão certo, aprendemos tanto, que nem vi as horas passarem. Desculpe, dona Odete, não quero abusar. De forma alguma. É um prazer tê-la conosco. É muita bondade, mas está na hora de ir. Elas juntaram tudo e acompanharam Odete até a sala. Mônica pediu para usar o telefone, ligou para casa e pediu ao irmão para ir buscá-la. Enquanto esperava, ficou sentada na sala com as demais. Gostaria que ficasse para jantar conosco, comentou Guilhermina. Obrigada, mas minha mãe está me esperando. Seria bom ter a sua companhia. Eu gostaria que Carolina também fosse estudar em minha casa. É que ela não conhece a cidade. Nosso carro está na garagem, mas era meu pai quem dirigia. Nós não sabemos guiar, explicou Odete. Se deixarem, ao sair da aula, ela poderia ir comigo. Meu irmão sempre vai buscar-me no colégio. Depois, nós a traríamos de volta. Seria muito trabalho para ele, respondeu Guilhermina. Estou certa de que fará isso com prazer. Mesmo assim, não quero abusar, interveio Carolina. Mônica sorriu. Vamos ver. Enquanto esperavam por Sérgio, Odete fez questão
que ela fosse à copa tomar um lanche. Até Guilhermina sentou-se à mesa e aceitou tomar um refresco e comer alguns salgadinhos, o que fez Odete comentar, dirigindo-se a Mônica. Sua presença fez mamãe se animar. Faz tempo que ela não se sentava à mesa conosco. Neste caso, voltarei mais vezes, brincou ela sorrindo. Isso mesmo, concordou Guilhermina. A presença de vocês é tão prazerosa que dissipa qualquer tristeza. Eu adoro ouvir as risadas gostosas que dão. Tenho o hábito de rir alto e minha mãe sempre pede para eu baixar o tom. Acho que perturbei a paz de vocês? Pois eu não acho. Ao contrário, perturbe o quanto puder. Faz muito tempo que em nossa casa eu não ouvia uma risada tão alegre como a sua. Para mim foi um santo remédio, comentou Guilhermina. A alegria é o alimento da alma. A alegria é o alimento da alma, tornou Carolina. Adorei esta frase, respondeu Mônica. Quando minha mãe me chamar a atenção, já sei o que vou responder. Elas continuaram conversando e pouco depois a campainha tocou. A criada foi atender, voltou e avisou. Seu irmão veio buscá-la. Odete levantou-se. Vou pedir para ele entrar e tomar um café conosco. Ele é um pouco retraído, não vai aceitar. Vou mesmo assim. Odete saiu, pouco depois voltou, Sérgio a acompanhava. Depois de beijar a mão de Guilhermina, apertar a mão de Carolina para a surpresa de Mônica, ele aceitou sentar-se e tomar um refresco. Carolina o observava disfarçadamente e quanto mais o fazia, mais o achava parecido com Marcos. Seria uma coincidência? Sérgio aceitara o convite de Odete porque queria rever Carolina. Sentia que a conhecia, mas de onde? Não conseguia lembrar-se. No decorrer da conversa, ele quis saber há quanto tempo ela havia chegado à cidade, os lugares que frequentava, ao que ela informou. Quando cheguei aqui, meu avô já estava doente, depois faleceu. Minha avó estava com a saúde abalada e a tia Odete deprimida, então fiquei para fazer-lhes companhia. Essa foi a melhor ideia que meu irmão já teve. Foi maravilhoso. Logo nos habituamos e a companhia de Carolina tornou-se indispensável. Fizemos de tudo para que ela continuasse aqui. Guilhermina interveio. Ficamos muito grata a Mônica por ter vindo estudar com Carolina. Muitas vezes me perguntei se não estávamos sendo egoístas, segurando Carolina na companhia de duas velhas. Sabíamos que ela precisava fazer amizade com pessoas de sua idade. Essa menina, desde que chegou, não tem saído para passear. É do colégio para casa, da casa para o colégio. Há muito tempo para isso, tia. Não se preocupe. Vai continuar assim, ponderou Mônica. Nós vamos dar um jeito nisso, não é, Sérgio? Certamente. Antes precisamos saber o que Carolina gosta de fazer. No momento, estou interessada em recuperar as matérias para não perder o ano. Isso não impede que você saia um pouco para espairecer, comentou Odete. Essa menina não larga os livros. Ler é meu passatempo predileto, tornou Carolina. Adoro um bom livro. De fato, um bom livro é como uma nova aventura que sempre nos faz viajar. Olhar as coisas por outros ângulos, fora do cotidiano, é muito bom, disse Sérgio. Estou no meio de dois leitores inveterados. Daqui a pouco eles começarão a falar de livros e nós, que não temos essa preferência, estaremos fora da conversa, tornou Mônica sorrindo. De modo algum, respondeu Carolina. Jamais faria isso. O livro é um bom companheiro, acompanha-nos nos momentos de solidão, mas quando estou em uma boa companhia, gosto de trocar ideias. Você sabe ser gentil. Essa é uma qualidade rara nas meninas com as quais tenho me relacionado, objetou Sérgio. Atualmente, em nossa sociedade, muitas moças de sua idade confundem modernismo com falta de educação. Por tudo isso,
Tenho muitos conhecidos, mas raras amigas. Eu não gosto de pessoas pretensiosas, esclareceu Mônica. Está na hora de irmos embora. Estamos abusando. É cedo ainda, reclamou Guilhermina. A conversa está tão boa que nem vi o tempo passar. Sérgio levantou-se também. Mônica tem razão. Voltaremos em outra oportunidade. Espero que sejam breves, comentou Odete. Amanhã, Carolina vai estudar em minha casa, conforme combinado. Que pena. Eu preferia que fosse sempre aqui, lamentou Odete. Elas se despediram e Carolina foi acompanhá-los até a porta. Elas combinaram as matérias que deveriam estudar na tarde seguinte na casa de Mônica. Ambas se despediram com um leve beijo na face e Sérgio fez o mesmo. Depois, ainda segurando a mão de Carolina, olhou-a nos olhos, dizendo: Onde foi que nos encontramos? Não consigo me lembrar. Vamos ver nos próximos capítulos o que nos reservas. E aí, tá gostando? Então bora lá. Curta, compartilhe. Tchau!